Boa tarde a todos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que tem sido feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Queridas irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Então, o tema de hoje é bastante interessante, porque nós vamos sintetizar 5 capítulos do Evangelho de João, e não é uma tarefa fácil, uma tarefa que a gente tem que puxar um fôlego intenso para poder encará-la. Eu escolhi como epígrafe uma passagem bem importante, que está dentro destes capítulos, que está em João 14, onde o Filipe faz a seguinte pergunta para o Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então essa aqui é a epígrafe fundamental que vai guiar toda a conversa desses 5 capítulos que vamos discutir. Ora, quais são os 5 capítulos? Capítulo 13, 14 e 15, que nós já estudamos separadamente, mas hoje a gente vai retomar alguns aspectos desses 3 capítulos e sintetizar com 16 e 17. Por que eu fiz isso? Por 2 motivos. Um, pedagógico, e que constitui uma grande lição espiritual que organiza isso dentro da gente. E por uma questão prática, porque eu quero finalizar o Evangelho em fevereiro, quando o sol estiver em Peixes, para que em março, quando o sol entrar em Áries, a gente começar a estudar uma autora francesa chamada Annick de Sozinelli. A gente vai começar a estudar o simbolismo do corpo humano, né? Relacionando isso ao tabernáculo do deserto, que é muito importante, principalmente quem já está no grau de probacionismo sabe o quão importante é o tabernáculo do deserto. Então, a Annick de Sozinelli vem aprofundar muito essa sabedoria. E nada melhor do que começar um estudo novo quando a gente faz nova todas as coisas, que é quando o sol entra em Áries, não é verdade? Então, temos que terminar em fevereiro. É justamente nesse trecho do Evangelho de João que Cristo está instruindo os seus apóstolos, mas naquilo que é mais profundo e avançado em termos do cristianismo. Muitos aqui já ouviram que o cristianismo profundo é a religião mais avançada. Dentro dessa religião mais avançada, nesses 5 capítulos você tem ainda o ponto maior, mais complexo e mais profundo do cristianismo. E não poderia estar em outro evangelho. Afinal de contas, o evangelho de João é o evangelho do coração. E para você entender esse evangelho, você precisa sair da lógica intelectual e começar a mergulhar numa consciência mais cardíaca. Então, nós falaremos daquilo que a gente pode compreender, mas eu já adianto que talvez a gente fique a vida inteira lendo esses capítulos e só vamos conseguir assimilar uma pequena parte, porque se o cristianismo como um todo já é difícil de entender, você imagina aquilo que é mais profundo do cristianismo. O que nós vamos estudar aqui hoje, ele é fruto de meditação de todos os grandes místicos que passaram na Terra, todos os grandes iniciados. Eles sabem que esse é o momento, esse é o ensinamento mais difícil e profundo. Para você ter uma ideia, no capítulo 17, o Cristo fala sobre a religião do Pai, no capítulo 17, que é uma religião que ainda virá após o cristianismo. Então, para vocês dimensionarem do que se trata.
que eu vou fazer? Eu não sou tonto, né? E nem nada. O que eu vou fazer? Eu vou tratar dos elementos mais básicos que são necessários para que vocês, com esses elementos, possam, por si só, estudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar as chaves do castelo. Vou jogar as chaves, vocês vão pegar essas chaves e abrir a porta por si só. Porque eu não vou ter a pretensão de querer explicar aquilo que é mais profundo do cristianismo. Porque se eu fizer, vai ser uma blasfêmia, uma pretensão, uma bobagem. Sempre será parcial qualquer tentativa desse tipo. Então, eu tentei focar naquilo que é básico. Como que eu vou organizar a conversa de hoje? Nós vamos primeiro discutir o que é o eu profundo, ou o eu verdadeiro. Depois nós vamos entender que esse eu profundo, uma vez despertado, ele tem que fazer para se unir a Cristo Jesus. E por fim, a união com o Pai. Algo que ainda está por vir. Então, essa é a maneira que nós vamos organizar a conversa de hoje. Primeiro aspecto, então, é o que é o eu profundo? O que é o eu verdadeiro? Eu sou aquele que sou. E a gente vai começar a entender o eu verdadeiro a partir da frase em João 14, versículo 1. Não perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Essa é uma frase que aparentemente é muito simples, mas ela encerra a chave para entendermos o que é o eu profundo. Vamos entender o que vive nessa sentença. Bom, não perturbe o vosso coração. O coração, para todo ocultista e místico profundo, ele sabe que é a fonte da verdadeira luz. Lembra que Lúcifer, qual que é o significado da palavra Lúcifer? Portador da luz. Vem fóton, né? Tem uma série de derivações de palavras que vêm do Lúcifer. Lúcifer, portador da luz. Nós estamos falando de uma luz que não é a luz lucífera. Nós estamos falando de uma luz que vem do coração e, portanto, um olho que não é dividido como esse, dual, que depende de um hemisfério cerebral também dividido. Nós estamos falando de um olho que vê o todo. Por isso nós estamos colocando o olho aqui no singular. Não são olhos. Sempre que você pensa em olhos, plural, dois, dual, polar, nós estamos falando de olhos lucíferos. Né? Tanto que você, quando faz assim, ó, você percebe que a sua visão ela é limitada. Quando você abre esse olho, abre um outro tanto, mas você fecha um tanto e amplia para cá, mas você abre outro tanto. Aí você abre os dois e dá uma mesclada que você acha que é o todo, mas esse todo aqui, composto por duas coisas, ainda é parcial. Para você ver o todo verdadeiro, você tem que acessar o olho do coração. Por isso Cristo diz, não perturbe o vosso coração. Porque é no coração que temos acesso ao princípio, lembrem-se, é o início de tudo. No princípio era o verbo. É no coração que temos a sede que é Deus. E, portanto, o coração ele é identificado com a verdade. Hoje, nós não temos mais acesso à verdade. Hoje nós temos acesso a narrativas. Em filosofia se chama de pós-verdade. O que é uma pós-verdade? Eu tenho um dado que 2 mais 2 são 4. Isso é um dado. Verdade. Mas se na minha visão de mundo, na minha tribo, na minha turminha, eu acho que 2 mais 2 são 5, e eu quero que seja 5, eu quero, a gente cria uma narrativa, a gente cria um relativismo,
A gente cria uma série de elementos para dizer que 2 mais 2 são 5 e não são 4. Agora, a gente tem que tomar cuidado que a verdade também puramente racional e iluminista, ela também pressupõe que os únicos dados são racionais. Portanto, não é a luz do coração, é a luz dos olhos, a luz do cérebro, a luz lucífera. René Descartes, pensamento cartesiano, ciência. Então, hoje o contraponto da pós-verdade é contra a verdade científica. Mas tanto a verdade científica quanto a pós-verdade, elas são falsas. Porque a verdadeira verdade está além disso, é a verdade do coração. Com a inteligência lucífera, né, você até tem mais ou menos uma ideia de unidade. Por exemplo, quando eu falo para você, o que tem em comum amigo e inimigo? Como é que vocês conseguem achar uma unidade nessas relações ambíguas, amigo e inimigo? O que é comum entre essas duas coisas? Amigo? Existe sentimento aí. Pode ser que o fato de existir um sentimento, embora o sentimento não seja o mesmo, mas existe sentimento. Então, pode ser uma unidade. Uma outra resposta, só para adiantar, porque nós estamos atrasados, são formas de relação, são relacionamentos. Um relacionamento é de inimizade, outro relacionamento é de amizade. Mas o que há em comum entre essas duas coisas, aparentemente antagônicas? Relacionamento. São formas de relacionamento. Ora, o que te revelou essa unidade não foi o coração, foi o intelecto. Mas ainda assim, essa unidade revelada pelo intelecto não é a totalidade. Totalidade só com o coração. E não dá para exemplificar isso aqui agora. Você tem que sentir isso e viver isso. Quem sente ou já teve algum vislumbre de verdade vinda do coração, sabe o que é e não precisa que ninguém fique provando para ela. E quando ele vê alguém que também tem essa mesma experiência, ele reconhece. Né? E ninguém fala nada. Então, esse aqui é um exemplo que eu dei de similaridades opostas que com a luz do intelecto você consegue achar uma unidade, mas nós estamos falando ainda de uma luz mais profunda. O coração revela o além de tudo isso. Vamos lá. Continuando. Com os sentidos e a mente, observamos necessariamente o mundo externo e o mundo transitório. Impossível se encontrar, mesmo com a ciência atual, com o método científico atual, uma verdade eterna. Eu tenho muitos amigos, psicólogos, psiquiatras, físicos, que eles tomam a ciência como verdade absoluta. Os dados são esses, a ciência mostrou. Só que ela é sempre transitória. Eu não tenho tempo aqui, mas eu poderia dar uns 5 ou 6 exemplos para vocês terem uma noção de como o método científico é limitado. Significa que ele é desprezível? Claro que não. Ele é muito superior ao senso comum. Tanto é verdade que quando você fica doente, que você precisa de um método de intervenção, nós estamos vivendo mais de 100 anos hoje, dependendo. Né? Se você tiver desde cedo uma boa dieta, um bom estilo de vida, você vive hoje mais de 100 anos. Então, por que isso é verdade? Por causa do método científico. Por que isso é possível? Pelo método científico. Né? Agora, mesmo você alongando a vida, você está alongando uma vida que ela é necessariamente transitória. Já está viva uma pessoa que vai viver 1000 anos. Mas 1000 anos passa e ele também vai acabar. Então, 1000 anos... Eternidade é outra dimensão. É o coração que revela. Então, com os sentidos, você sempre acessa o transitório. Com o coração, nós observamos a realidade eterna e divina. O olho do coração é conectado com o princípio divino. Por isso que a intuição vem no coração. Logo, é possível ter, através do coração, 4 conhecimentos. Desses 4 conhecimentos, a gente vai poder chegar em só um. Os outros 3, junto com o quarto, é de Deus. A gente só tem acesso a um tipo de conhecimento. O primeiro tipo de conhecimento que o coração tem, que é do próprio Deus, é que Deus enxerga a si mesmo em sua essência. O segundo aspecto
é que Deus enxerga a si mesmo através de sua criação, que é a sua visão. O que é a criação de Deus? O cosmos. Cosmos é a criação de Deus. O nosso Deus, qual que é a criação do nosso Deus? O sistema solar. Então, através da criação do sistema solar, Deus enxerga a si mesmo. Portanto, o sistema solar inteiro é a própria visão de Deus. E o que acontece? Além disso, ele enxerga toda a possibilidade de tudo o que pode vir a ser. O que é enxergar a possibilidade de tudo o que pode vir a ser? A filosofia grega é o caos. O que é o caos? É quando você tem em potencial tudo o que pode vir a ser ainda não manifestado. Uma vez que eu pego essa coisa, esse caldo rico, na filosofia Rosa Cruz isso se chama substância raiz cósmica. Essa substância raiz cósmica, que é um polo negativo do ser supremo, onde tem toda a sabedoria. Nesse lugar, eu tenho a matéria-prima, os commodities do universo, que eu posso extrair e manifestar qualquer coisa. Eu saio do polo passivo e entro no polo ativo. Quando eu manifesto, eu já limitei. Limitei. Necessariamente, a manifestação implica em limitação. Eu vou repetir. A manifestação implica em limitação. Necessariamente. Então, Deus enxerga o que Ele criou, que já é uma limitação, mas ainda enxerga aquilo que pode ser também qualquer coisa. Ele enxerga tudo isso. E quando Ele enxerga tudo isso, Ele está enxergando a si mesmo. Olha que incrível. Além de Deus enxergar a si mesmo através da criação, Ele também enxerga a si mesmo através de suas criaturas. Seres, para nós conhecidos como minerais, vegetais, animais e humanos, mas também as hierarquias superiores. Anjo, arcanjo, serafim, querubim, por aí vai. E Ele enxerga a si mesmo em suas criaturas e, por fim, a única experiência que o homem pode ter junto com Deus. E quase ninguém aqui, ou talvez ninguém, tenha experimentado, mas é a nossa busca. Deus enxerga a si mesmo pelas suas criaturas, que já conseguem enxergar a Deus pelos olhos do coração. Em outras palavras, quando eu enxergo Deus pelo meu coração, Deus enxerga a si mesmo quando eu faço isso. Portanto, é daqui que parte o pressuposto, que talvez nem seja um pressuposto, seja um fato, que Deus está esperando, né, pacientemente, né, com toda a paciência, que consigamos enxergá-lo. Porque quando a gente enxergar Ele dentro de nós, Ele também passa a saber mais de si mesmo. É por isso que um místico sufista, não cristão, mas sufista, disse a seguinte frase: eu vi o meu Senhor com o olho do meu coração. E eu disse, por quê? Porque quando ele enxergou o próprio coração, ele viu que tinha alguém ali. Ele falou, quem és tu? E a voz respondeu, tu mesmo. Esse é o eu verdadeiro. O eu verdadeiro é Deus em você. Enquanto você não descobrir isso, você ainda não começou o verdadeiro caminho espiritual. Vários filósofos, vários psicólogos tentaram explicar isso daqui com outra nomenclatura. O Jung chama isso de individuação. Ele tem até um esquema de um eu verdadeiro lá embaixo, chamado self, e um falso eu, que é o selfinho, o self pequenininho aqui em cima. Ele faz um desenho para você entrar em consonância entre o eu profundo e o verdadeiro. O eu profundo é Deus. Se você tiver olhos para ver, agora, se você não tiver olhos para ver, você vai falar com meus colegas psicólogos, não, é uma teoria. Tá bom, é uma teoria. É que nem experiência mística, quem tem, se você falar, ele fala, não, foi dopamina que você liberou no seu cérebro, aí você deu uma alucinada. Entendeu? Tá bom, é uma dopamina. Mas quem teve a experiência mística sabe que não é uma dopamina no cérebro. Não que não exista dopamina no cérebro no momento. Né? Então, o coração, a luz e o olho
na Fraternidade Rosa Cruz, o que também nós temos no coração? O átomo semente do corpo físico. O nosso átomo semente mais antigo, que nós recebemos lá no período de Saturno, na primeira revolução, né, de Saturno. Nós recebemos dos tronos, senhores da chama, hierarquia de leão. Leão rege o coração. Por isso que o átomo semente dado pelos leões está no nosso coração. A sua contraparte é o Espírito Divino. O Espírito Divino, quem é? Em nós, dentro da Trindade. O Espírito humano é o Espírito Santo. O Espírito de vida é o Verbo, o Cristo. E o Espírito Divino é quem? O Pai. Por isso é Deus em nós. Através do coração é que nós temos o acesso também a Deus dentro de nós. Então é o veículo do Pai em nós. Nesse átomo semente, há a memória de quem verdadeiramente somos. Desde o período de Saturno. Você imagina o que é isso? Em Filosofia Rosa Cruz, como se chama essa memória? Memória supraconsciente. Memória de um iniciado. Memória de um irmão maior. Lembre-se o que a frase do Evangelho disse. Não perturbes o vosso coração. Não perturbes aonde você verdadeiramente está. Porque se o seu coração ficar perturbado, não há como você se organizar. Você pode estar passando por qualquer adversidade. Se você tiver paz no coração, você passa por qualquer uma de adversidade. Agora, se o seu coração ficar perturbado, aí qualquer alfinete que cai no chão já é motivo para você ficar bem chateado. Não perturbe o vosso coração é a chave de tudo. Então vamos lá. Todo o segredo da paz, que defende o espírito contra qualquer ataque, é a absoluta fidelidade. Não se esqueça, a frase é: não perturbe o vosso coração. 2 pontos. Crede em Deus, crede em mim. O que é crer? Fidelizar. Fidelizar a sua verdadeira essência é o caminho para você ter a paz. Então, absoluta fidelidade sintônica com o eu, que é você, e a divindade. De tal forma que nada consiga abalar sua segurança e sua confiança. Granítica. Nossa, o que é isso aqui? No Cristo interno, que dirige e cujas vibrações ele permanentemente percebe em si mesmo, no âmago mais profundo do ser. Então, quando você mantém fidelizado, você percebe o próprio Cristo no âmago mais profundo do seu ser. Deve ter uma escrita errada ali, ou meu vocabulário não está tão bom assim. Muitas vezes você escuta essa frase dita por Cristo no Evangelho. Por que Moisés disse para você entregar, né, uma carta de demissão, quer dizer, uma carta de separação para a mulher quando ela te trai, né? Moisés mandou, quando a mulher traía você, você podia fazer uma carta, entregar e falar assim, agora você se vira aí, né? Por que o Moisés falou isso? É o Cristo fala, por causa da dureza do vosso coração. Ele achou que o Cristo ia entrar numa discussão filosófica, política, né? Não, por causa da dureza do seu coração. A partir de agora, o homem não mais poderá se separar da mulher. Todo mundo não entende isso, né? Isso inclusive é um dos dogmas da igreja. E aí, o que quer dizer? Não é literal, tá? Se você tiver com um relacionamento muito ruim, você fica tranquilo, você pode separar, tá? Não se preocupe com isso, tá? Mas a pergunta que foi feita por Cristo foi literal, né? Mas quando ele fala por causa da dureza dos vossos corações, o seu coração, quem que é o seu coração? É onde está você de verdade.
Se o seu coração de verdade, que é a luz verdadeira que te faz enxergar aonde você tem, com quem que você tem que se casar, você não tem que se casar com Deus e com Cristo. Se o seu coração está duro, você não vai fazer o verdadeiro casamento onde não há separação nunca mais. É esse casamento que ele está falando. Agora, é óbvio que o matrimônio que nós fazemos aqui, ele deveria ser um reflexo desse casamento interno. Né? Então, trate de ouvir quais são as necessidades do seu marido e trate de supri-las. E o marido trate de ouvir as necessidades da sua esposa e trate de supri-las. Ah, mas eu não concordo com algumas coisas. Não concorda? Então por que você casou? Não casa então, minha filha, porque se você não entender isso, vocês vão se separar. E se você se separar, você está... Não... Agora, tudo bem, se for questões reais, problemas reais, sei lá, alcoolismo, outros problemas, aí você até pode separar, independente de sentar e fazer a sua terapia e tal, né? Mas aí são outras questões. Estou falando por desistir por egoísmo. Então, voltando à pergunta, o que é o eu profundo? Então, não perturbar o vosso coração é o mesmo que saiba quem você verdadeiramente é e saiba onde está a fonte da verdadeira verdade verdadeira. Qual é a principal perturbação ao coração hoje? Materialismo. Na contracapa, ou na orelha do conceito Rosa Cruz do Cosmos, quando Max Heindel está falando sobre a capa do conceito, ele menciona que o materialismo é um dos fatores que pode colocar todo o esquema de evolução em risco. Como é que o materialismo hoje se manifesta? Vocês sabem como? Ele se manifesta principalmente no que chamamos de materialismo dialético, que é a base de todo o pensamento progressista. Ah, então você é um reacionário, Arthur? Não, sou um reacionário. Eu preciso que você entenda que se a natureza do homem é espiritual, e essa natureza espiritual é um lugar onde não existe nem espaço e nem tempo, as coisas são eternas, já são e sempre serão. Qual é a base do progressismo? A base do progressismo é que a natureza pode estar sempre mudando. Como é que eu faço a natureza material mudar corretamente? Qual é o real progressismo? O real progressismo é aquele preconizado pela Fraternidade Rosa Cruz. É quando a matéria, ela progride, avança, para que as potencialidades de um eu eterno se manifeste. Isso chama evolução da forma. Quanto mais sutil for a sua forma hoje, mais o espírito pode manifestar-se. Quanto mais cristalizado for a sua forma, mais doente e menos expressão espiritual. Portanto, é necessário progredir a matéria. Esse é o verdadeiro progressismo. Agora, quando eu pego o progressismo da matéria e tomo ele como natureza humana descolada de um eu superior, aí eu caio no materialismo dialético, que é a base do marxismo, é a base do comunismo, é a base da escola de Frankfurt, é a base de todos esses pensadores franceses. Michel Foucault, Jacques Derrida, todos esses caras aí que hoje, Durkheim, que é um sociólogo e tal, pessoal que muitos prestam culto a esses, tudo materialista, nega o espírito. Irã Abif é um progressista, porém, um progressista com base no espírito. A Fraternidade Rosa Cruz é a escola do fogo, fogo do progresso, mas sem a água, ela se perde. Outra base de progressismo materialista, darwinismo, que é o evolucionismo. Ele é mentira? O darwinismo é mentira? Não, ele é verdade. Ele explica exatamente como a natureza decaída evolui.
O próprio marxismo, vocês acham que é mentira? Não. A diferença de classe, ela existe. Existe a diferença de classe, a luta de classe existe. O problema é eu tomar esses elementos como fatos ou elementos que explicam tudo. Esse que é o problema. É uma parte do todo. Mesmo entre os reacionários, por exemplo, o calvinismo, que associam demais o progresso material com a bênção de Deus. Por que vocês acham que os Estados Unidos é extremamente rico materialmente? Porque é composto por calvinistas, evangélicos, ferrenhos, acordam cedo, gostam de trabalhar e acreditam que quando trabalham e prosperam materialmente, Deus está do lado deles. Cristianismo, materialismo, cristianismo material, calvinismo. Tanto o socialismo / comunismo, quanto o capitalismo, nas suas elevadas, tomado como único elemento, né, de que explica tudo, são materialismo. Significa que você não vai usar o capitalismo? Não, você vai usar, vai saber usar. Então, nós vamos começar agora a lançar uma daquelas chaves básicas que eu disse para que o eu profundo nunca mais seja esquecido por vocês. O que é o eu profundo? Então, aqui nós estamos dividindo o todo em não manifestação e manifestação. Na filosofia Rosa Cruz, quando eu tenho um período de não manifestação, tem alguns momentos que eu tenho não manifestação, e tem um momento maior que eu tenho a não manifestação ainda mais longa. O período de não manifestação é conhecido na filosofia Rosa Cruz como noite cósmica. É quando um período termina, você tem, por exemplo, período de Saturno. Você acaba o período de Saturno e antes de começar o próximo período, que é o período solar, nesse meio tempo, toda a vida manifestada, o que ela faz? Ela mergulha numa não manifestação, numa homogeneidade. E por osmose, mais ou menos, osmose é o elemento químico que daria uma noção para nós, o que de fato ali acontece. Você homogeneiza toda a sabedoria. Então, as pessoas que evoluíram muito na manifestação, elas meio que transferem para aqueles que não evoluíram tanto, para que você tenha mais ou menos uma certa igualdade, uma equidistância, né? Uma distância igual. E aí depois você começa o próximo período. Porque senão as discrepâncias seriam muito, muito absurdas. Então a não manifestação, na filosofia grega, é o caos. De novo, falando do caos. O eu profundo, vocês acham que existe ou não na não manifestação? Sim? Como que ele fica na não manifestação? De fato ele existe. Mas como ele fica lá? Tudo está adormecido, mas a gente fica fundido com tudo, a gente fica homogeneizado. É como o eu profundo, ele continua existindo, você continua existindo, mas ali todo mundo se funde. Todo mundo meio que perde a individualidade, mas essa individualidade ainda existe, ela só não está manifestada. Então o eu profundo é eterno, inclusive na não manifestação. No entanto, chega a hora de se manifestar. E aí, quando ele se manifesta, ele também tem o seu grau de eternidade. Mas ele já sai de caos e entra em cronos. Entra no reino do tempo. Não manifestação, caos. Manifestação, cronos. Agora nós vamos focar em cronos. Tempo. Lembre que Saturno é o senhor do tempo. Ele tem a ampulheta. Qual é o primeiro período onde começa o tempo? Período de Saturno. Não é por isso que chama Saturno. Não é à toa que chama Saturno. Então, esse eu profundo ele é eterno e é uma essência. E existe tanto na não manifestação e na manifestação. Eu fiz questão de usar a palavra essência, porque essa essência, quando ela vai se manifestar,
ela vai precisar de uma substância. Essência é diferente de substância. Essência, nós vamos começar a dizer, uma analogia seria a própria vida. A vida é essência. Bom, quando esse eu profundo começa a se manifestar, veja, na não manifestação ele é uma unidade. Quando ele se manifesta, ele também é uma unidade. Porém, lembre que eu disse, quando a manifestação ocorre, necessariamente acontecem limitações. Então, o arco-íris, ele está aqui agora. Você está enxergando ele? Porque ele não está manifestado. Mas tem arco-íris aqui agora. Se ele se manifestar, o que vai acontecer? Ele vai ter que se limitar, ele vai ter que se dividir. Então, a primeira divisão que o todo, que somos nós, sofre, é a trindade, tríplice. Então, nós vamos nos manifestar na filosofia Rosa Cruz de espírito divino, espírito de vida e espírito humano. Então, a essência una aparece de modo tríplice, assim como Deus. Qual que é o mistério da trindade? Deus é um, mas é Pai, Filho, Espírito Santo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Até aqui, estamos indo, né? Vai, por favor. Ele vai levar o microfone. Os que se manifestaram melhor quando tem a não manifestação, quando você falou em osmose, ele empresta aquela sabedoria, aquela essência para o todo? Para o todo. Nossa. É por graça, né? Por isso que a gente nunca pode desprezar a graça, né? A gente na filosofia Rosa Cruz é muito condicionado à virtude. Vou fazer porque eu preciso fazer, eu tenho que tomar a rédea da evolução. Você tem que fazer tudo isso, você tem que fazer o corpo-alma. Você tem que fazer. Você tem que forjar o mar fundido, você tem que fazer exercício de retrospecção. Só que se Deus não quiser, você não... é Ele que manda. Entendeu? Porque se em algum momento você acreditar que o seu esforço está valendo, você cai na vaidade das vaidades, que é o pecado capital dos capitais. Por isso que a graça é tão necessária. Mas sim, lindo. Que bom que é assim, né? Senão a gente estava lascado. Então aqui é uma boa representação. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa unidade é manifestada de modo tríplice. Essa unidade tríplice é exatamente o que nós estamos chamando de eu profundo. Que na Fraternidade Rosa Cruz tem o nome de ego. Sempre que você lê ego, quando o Max Heindel está escrevendo, é esse tríplice espírito aqui. Na filosofia mundana, não. Na filosofia mundana, ego é outra coisa. Ego é sua personalidade. Aqui, não. Na Fraternidade Rosa Cruz e também no Evangelho de João, esse eu verdadeiro, eu profundo, é chamado de eu verdadeiro, mas também é chamado de eu sou. É esse eu verdadeiro que representa uma parte da fórmula iniciática, Lázaro vem para fora. Não é, o Lázaro vem para fora é mais do que o eu verdadeiro. Ele também é a fusão do falso eu com o eu verdadeiro, que é a plenitude, a vida eterna. Por isso que ele ressuscita. Certo? Mas para o eu falso, que é a personalidade, se unir ao eu verdadeiro, é nessa fórmula aqui que a gente consegue fazer isso. O Lázaro vem para fora. Então é necessário você saber quem você verdadeiramente é para poder fazer essa fusão. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Por isso que eu acho muito importante uma quarta pergunta para aquelas três básicas. As três perguntas básicas são: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Mas tem uma quarta pergunta, que é: quem é você? Se você não souber quem é você, não adianta você saber de onde você veio, para onde você vai. Quer dizer, é uma forma de você saber quem você é, quando você descobre de onde você veio, para onde você vai, porque você está aqui. Mas quando você souber quem é você de verdade, fica óbvio o caminho. O caminho é óbvio. Se eu não souber quem eu sou, eu fico pegando a meta, eu preciso chegar lá, só que eu não sei quem eu sou. Então você fica que nem barata tonta tentando chegar em algum lugar, entendeu?
a pergunta melhor mais profunda é essa, né? Quem você é? Então esse eu verdadeiro, que é uma unidade tríplice, aqui ele já tem substâncias. A essência eu coloquei nesse azulzinho aqui, essa triplicidade já é substância, substância espiritual. Espírito de vida, espírito divino, espírito de vida, espírito humano. Aí, essas substâncias espirituais, ela vai começar a adquirir substâncias materiais. E essa substância se manifesta em diferentes personalidades. Então, o eu verdadeiro, ora encarna mulher, ora encarna homem. Ora encarna mulher, ora encarna homem. Então, diferentes personalidades. Então, você agora aqui é uma personalidade. Ou um personagem até você pode usar. Que vai morrer. Mesmo os grandes iniciados morreram. João morreu, evangelista, apesar de não ter conhecido a morte. Ele morre, mas não conhece a morte. Por que ele não conhece a morte? Porque apesar da personalidade morrer, o eu eterno dele continua vivo. Então, qual que é o problema? É quando eu pego essa personalidade, que sou eu, quando eu me olho no espelho e falo, eu sou esse cara aqui. Não é você. Daqui a pouco você vai ter mulher, daqui a pouco você vai ter pipi. Né? E o homem daqui a pouco vai ter seio e não vai mais ter pipi. Né? Então, é isso aqui. Quanto tempo dura, segundo a filosofia Rosa Cruz, uma encarnação homem e outra mulher? Segundo a filosofia Rosa Cruz, o tempo total desse ciclo é de 25.770 anos, dividido por 24, porque esse é o tempo que ocorre a volta inteira do movimento da Terra chamado de precessão. A Terra tem um movimento de rotação, que é esse aqui. Tem um movimento de translação, que é esse aqui. E tem o de precessão, que é assim, ó. Que é que nem um peão perdendo a força. Essa volta aqui, ó, por isso que a estrela polar muda. A estrela polar muda de tempo em tempo. Esse movimento que faz assim, ó, dura 25.770 anos para fazer. E ele passa pelos 12 signos do zodíaco. O período de tempo para ele passar por um signo é de aproximadamente 2.000 anos, 2.000 e poucos anos. Se eu pegar 2.000 e poucos anos e dividir, vai dar 1.000 e poucos anos. Então eu fico, hoje em dia, cerca de... Vamos falar 100 anos, vai? Vamos falar já de 100 anos. 100 anos com uma personalidade e mais ou menos 900 anos, 1.000 anos desencarnado. Depois eu reencarno, ainda no mesmo signo, como no outro sexo. E assim vai. Você percebe que existe uma diferença enorme, por exemplo, da doutrina espírita, que diz que o seu neto, na verdade, pode ser você mesmo, né? Eu canso de ver família espírita, o neto nasce, será que é o vovô que está reencarnando? Quer dizer, o cara reencarna assim, é uma saudade da Terra, que eu estou querendo sair daqui, o pessoal tem uma vontade de ficar aqui na Terra, que eu vou te falar. Agora, existem exceções, obviamente, para isso daqui. A exceção a mais óbvia se você morrer antes dos 14 anos. Se você morrer antes dos 14 anos, você vai reencarnar em alguns anos, poucos anos. Às vezes 3 anos depois você já reencarna. Então, se um indivíduo morre antes dos 14 anos, não completa esse ciclo de 1.000 anos, 1.000 e poucos anos. Agora, quem é o falso eu? O falso eu é justamente a personalidade, que é sempre transitória. Ela nasce, cresce, adoece e morre. Na Fraternidade Rosa Cruz ela se chama personalidade. Ela também é chamada na Fraternidade Rosa Cruz de eu inferior. E ela representa um triângulo invertido, que é o símbolo da água, enquanto o triângulo para cima significa fogo. Corpo físico, corpo vital e corpo de desejos e uma mente. Todos esses 4 veículos são transitórios. Quando nós estamos encarnados, nós somos tríplice espírito e tríplice corpo.
E quando conseguimos transportar a consciência desse eu transitório para o eu eterno, acontece o selo de Salomão. O selo de Salomão, antes de Cristo, já anunciava o nosso destino. Ares, fogo, peixes, água, a totalidade do zodíaco. Ali você verdadeiramente se torna um indivíduo com I maiúsculo, individuado, que Deus se manifesta. Problemas agora. Até agora está fácil. Vamos começar a falar de problemas. Quando eu tenho, nesse ciclo aqui de reencarnação, um círculo vicioso, ou seja, eu encarno e faço o que nessa encarnação? Só vou resgatar as dívidas do passado. E quando eu vou resgatar as dívidas do passado, o que eu faço? Eu piso um pouquinho mais na jaca. Piora um pouquinho a situação. Então eu começo a fazer um círculo vicioso. No Oriente eles chamam isso de círculo de Sansara. Círculo dos nascimentos e mortes. Né? Quando eu estou nesse processo aqui, é muito apropriada o termo reencarnação, porque você se encarna, entra na carne várias vezes. Enquanto você ficar entrando na carne, por isso que eu brinquei com o espírita, uma saudade de encarnar, né, de entrar na carne de novo, né? Pega um filé mignon, enfia a cabeça no filé mignon, pronto, entrou na carne, resolve o problema, é melhor. Você tem que sair daqui, meu amigo, vaza, aqui acabou, sai daqui. Então, reencarnar, você pode ver, Max Heindel não usa o termo reencarnar. Max Heindel usa o termo rebirth, renascer. Renascer não é reencarnar, você entra na carne de novo, mas novo. Se eu entro na carne novo, eu não estou reencarnando para cumprir, para resgatar o problema. Eu estou indo epigeneticamente abrir novos campos. Aí eu saio do círculo vicioso e entro no círculo virtuoso. Por isso a gente tem que sair da reencarnação e entrar no renascimento. E e também o renascimento não basta, eu tenho que chegar na ressurreição, que é a vida eterna. Que a Igreja Católica já, desde pequenininho, fala na sua cara. Vamos lá. Então, problemas graves é quando eu simplesmente esqueço. Né? Vocês querem ouvir um programa de rádio que debate moral, ética, empatia, né? Amor, igualitarismo? Escuta um programa às 10 horas da manhã chamado Morning Show. Morning Show. Lá você escuta só papo, como se você fosse só isso daqui, ó. Tudo lado. Hipersexualização do ser humano. 10 horas da manhã. Cuidado com o seu filho, hein? É que não escuta mais rádio hoje em dia, né? Mas tem no YouTube. Tem no YouTube. Então, passa ao vivo. Jovem Pan. Jovem Pan. Que é a melhor rádio de jornalismo hoje. Né? Só que tem esse programa aí, que é um programa altamente materialista. Porém, se a personalidade transitória que pertence ao mundo mentiroso da ilusão transferir sua consciência para o nível superior da individualidade, ela poderá unificar-se com o eu profundo. Então veja, eu não tenho que negar a personalidade, eu tenho que fazer a personalidade se unir ao eu superior. Por isso você tem no cristianismo o termo arrebatamento. Arrebatamento é você pegar o corpo e subir ele vira pó. É metafórico, né? Só depois disso poderá unificar-se com o Cristo. Então, primeiro você tem que saber quem você é. Depois você vai se unir ao Cristo interno e através deste, que é o caminho, a verdade e a vida, se unificará ao Pai, que é a verdadeira vida. A verdade. O Espírito verdadeiro, Cristo, absorverá, dominando, vencendo o espírito mentiroso da personalidade terrena.
Por isso que o Cristo é seu único Salvador, porque é Ele que faz você vencer o espírito mentiroso, Lúcifer. Né? Quando isso ocorrer, teremos a unificação completa da individualidade que peregrina evolutivamente através de muitas personalidades transitórias. Com o eu profundo, e naquele dia, conhecereis que o eu está no Pai e vós no eu, e o eu em vós. Você vê que a tradução normalmente é eu estou no Pai, eu, Cristo, estou no Pai, mas na verdade o que ele está falando é o seu eu interno está no Pai. Só que é traduzido como eu estou no Pai. Quem crê em mim está em Deus, mas na verdade quem crê no próprio eu, porque o eu está Deus. E daí a conclusão. E para onde vai o eu, sabeis o caminho, isto é, o processo a seguir. Então, onde é que está o eu? Dentro do seu coração. Se você souber onde está o seu eu, você sabe o caminho. Senhor, para onde vais? Se você souber onde está o seu eu, você vai saber onde eu estou. Veja, não é aqui fora, é aqui dentro. Isso é difícil entender isso. Alguém quer falar? São as vozes na minha cabeça. Círculo virtuoso já é o renascimento, é quando eu começo a renascer já abrindo a epigênese e fazendo novas causas, né, enfrentando os meus problemas. Você tem dívidas kármicas, mas você sabe quando você já está trabalhando para pagar a prestação e já tem o salário? Você bate a conta. Então você paga o boleto, mas entra recurso. O problema é você fazer dívida e estar desempregado. Aí você está no círculo vicioso. Aqui você tem dívida, começa a economizar, para de gastar com bobagem. Daqui a um tempo você está com a conta gorda de novo, que aí você está virtuoso. Por isso que muita gente virtuosa ainda adoece feio, sofre acidentes feios. No trabalho dos auxiliares invisíveis, do Amber Tuttle, tem um caso de um irmão leigo, que ele morre queimado. E não podia, naquele momento, sair do corpo. Né? Aí, quando ele, sentindo a dor das dores da queimação, os auxiliares invisíveis tiram ele lá. E sabe o que ele, pegando fogo, fala para os auxiliares invisíveis? Por que eu estou passando por isso? Eu conheço as coisas. O irmão leigo fala. Porque aí, naquela mesma hora, se abriu o átomo semente do irmão leigo e mostrou a dívida. Ele entendeu. Aí ele, entendi. Só que também é assim, entendi, aliviou. Não, você entende e continua sofrendo, né? Quem aqui tem doença sabe. Quantos de nós tem doença assim? Não que doença queimada, uma gastrite, vai. Você sabe a causa, você sabe o tratamento, ela não passa. Você já muda a sua vida, mas ela continua ainda te infernizando. Até o tempo que ela sara. Então, essa coisa que às vezes a gente tem assim, do tipo, entendi, magicamente agora, plim, transubstanciou. Não. Isso pode acontecer, é um milagre, né? Mas na vida não é tão simples assim. Você imagina você, né? Ixi, Maria. Melhor deixar quieto, né? Mas cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Problemas graves, mais graves do que o puro materialismo, é quando eu, ao invés de me unir a Cristo e a me unir a Deus, eu me uno a mim mesmo, a minha própria imagem. Não pense que quando você identificar a sua verdadeira essência, você já está, o eu superior. O eu superior, a verdadeira tentação está quando você descobrir a sua verdadeira essência. Você sabe por quê? Porque quem acessa a verdadeira essência pode mover montanhas. E é muito fácil agir em próprio nome. Palestra passada eu falei bastante sobre isso e hoje eu vou retomar exatamente o que eu falei na palestra passada. Porque isso é fundamental. É por isso que houveram as 3 tentações no deserto. Transformai a pedra em pão. Ele não está falando para o eu inferior de Cristo, está falando para o eu superior de Cristo. Aí o Cristo rebate. Se o eu superior está sendo tentado,
É muito fácil. Agir a própria imagem da personalidade, você já faz o dia inteiro isso. Você já age como se você fosse... Ninguém aqui crê em Deus de verdade. Se a gente de fato acreditasse em Deus, a gente não viveria como a gente vive. A gente não acredita em Deus, a gente fala que acredita em Deus. Se você pegar como você verdadeiramente vive, é uma vergonha. Ninguém acredita em Deus. A tentação, ela acontece no nível do indivíduo já, do coração. O espírito da evolução está tentando Cristo direto no coração dele. Não é na personalidade. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Outro problema grave é quando eu pego, ao invés de agir pela própria imagem, eu substituo Deus, substituo a mim mesmo e coloco o que no lugar? O espírito da evolução, que é o espírito que tentou Cristo. Como é que o espírito da evolução aparece hoje? Amanhã vai ter manifestação na Paulista, vocês sabiam? Eu não vou entrar na questão política aqui, mas grande parte das pessoas que estão lá se manifestando, eles estão se manifestando porque estão substituindo Deus pelo espírito da evolução. Dificilmente uma pessoa que acredita em ideologias, dificilmente não, impossível, não está submetido ao espírito da evolução, que é o mesmo espírito que apareceu para o Cristo e tentou ele 3 vezes no deserto. Todas as ideologias, marxista, capitalista, cientificista, sabia? Tem gente que toma a ciência como religião, ela se torna uma ideologia. Darwinismo, tudo, psicanálise, tudo espírito da evolução. Eu tiro Deus e coloco no lugar uma tese sobre a vida, uma utopia. Coloco uma utopia e vira um ativista. Tem gente que colocou, sabe o que aqui? Veganismo. Nunca conversou com um veganista? É insuportável. Come um pedaço de bife para você ficar mais legal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, está muito chato. Quem é vegetariano de verdade está nem aí, meu. Virou religião, né? Veganismo virou religião agora. Vegetarianismo, pelo amor de Deus, larga de ser chato. Tem muita gente chata já no mundo. Agora os veganos, cara, pô, cara, tá louco. Cara. Vive sua vida quieto, vai. E a vida eterna, que é você não mais precisar vestir diferentes personalidades, é de novo o selo de Salomão, que é a vida eterna, a ressurreição. Portanto, quando eu encontrar o eu verdadeiro, eu ainda não estou unificado a Cristo. Eu ainda preciso dar o próximo passo. O próximo passo é muito bem dado pela Igreja Católica, quando ela diz que o próximo passo só pode ser dado se eu for casto, pobre e obediente. Que é o que eu vou falar na segunda parte, que eu devo começar agora, eu estou finalizando a primeira. Então, aí eu estarei pronto para me unir ao Cristo, que é o ser ressuscitado. Dá para ler aí, não? Tá. Ó, isso aqui, embora seja um autor espírita, eu achei muito apropriado para o Evangelho de João. Isso aqui é o volume 8 do livro Sabedoria do Evangelho, de um autor chamado Pastorino. Tem algumas coisas que ele escreve lá que, como se você já tem conhecimento da filosofia Rosa Cruz, por exemplo, ele fala que o pai é o verbo, tem umas coisas assim, meio técnicas que você consegue tranquilamente refutar e entender, né? Mas, independente desses pequenos erros técnicos, eu posso chamar de erro, mas não com prepotência, eu poderia argumentar o porquê do erro, isso daqui faz muita diferença. Então, eu achei que ele foi muito feliz quando fez uma tradução partindo do pressuposto do eu verdadeiro, o eu profundo. Eu só vou ler o primeiro versículo, como você vê na sua Bíblia quando você abre, e aí em seguida eu vou ler como ele faz a tradução aqui. Vocês vão perceber que, como muitas das frases vocês conhecem, faz uma diferença enorme essa leitura aqui. A boa notícia é o seguinte, se você escrever Sabedoria do Evangelho no Google, Pastorino,
tem os 9 volumes lá para você fazer download de graça, em PDF. Então baixa lá e se delicie, vale a pena. Recomendo a leitura. Inclusive tem um momento que ele fala de Max Heindel. Ele cita Max Heindel um momento. Bom, ó, tradução literal quando você abre o seu evangelho. Não se perturbe vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Quando eu descubro o eu verdadeiro, olha como eu passo a ler isso daqui. Não se turbe o vosso coração, sede fiéis à divindade e ao eu. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não ter-vos-ia dito que o eu vai preparar lugar para vós. A gente entende que é o Cristo que vai preparar o lugar para vós. De fato, ele vai preparar, mas é o seu eu que tem que buscar isso. Se eu for e preparar lugar para vós, olha como é que é a sugestão do pastorino. E se o eu for preparar o lugar para vós, de novo volta e vos tomará junto a si, para que onde esteja o eu, estejais também vós. Quem que é o vós aqui? É a personalidade. E para onde vai o eu, sabeis o caminho. Como é? Para onde eu vou, sabeis o caminho. Por isso você fala, para onde eu vou, você fala, para onde o Cristo foi? Na verdade, é onde o seu eu está. E disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, o eu é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo eu. Se conheceis o eu, conhecereis também meu Pai, e agora o conheceis e o vistes. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e basta-nos. Isso vai bastar. Disse o Senhor para Felipe, há tanto tempo o eu está convosco e não conheceis? Quem vê o eu, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que o eu está no Pai e o Pai está no eu? As palavras que vos falo, não falo por mim mesmo. O Pai que habita no eu, faz as obras dele. Crede-me que o eu está no Pai e o Pai no eu. Se não, crede nas próprias obras. Em verdade vos digo, o fiel ao eu fará as obras que eu faço, e fará maiores que elas, porque o eu vai para o Pai. E tudo o que pedirdes em nome do eu, isso o eu fará, para que o Pai se transubstancie no Filho. Se pedirdes algo em nome do eu, o eu fará. A gente fica assim, pede em nome de Cristo, é o eu. Agora, esse eu tem que se unir ao Cristo. O problema é você unir ao Cristo sem saber quem você é. Aí lascou. Então você vê que interessante, a resposta ao Filipe é muito interessante, porque mesmo Filipe, que já era um dos mais elevados iniciados entre os apóstolos, João é o mais avançado, a gente sabe, Pedro, Tiago, mas Filipe é um ser bastante avançado. Filipe ele estava embaixo não é da videira, é do pé de figo, né? Quando Cristo... Esse é Natanael, desculpa, confundi, esquece, Natanael, muito bem. Felipe é o cavalo, né, o domador de cavalo, né, é o que já domina o mundo do desejo, né, domina os animais. Será que depois de tanto tempo ainda não conheciam o eu interno? Quer dizer, um iniciado desse calibre faz uma pergunta transitória, geográfica. Para onde você vai? Qual que é o endereço? Se o apóstolo tem esse tipo de dúvida, você imagina a gente. Porque não haviam percebido a existência desse eu superior. Ora, quem descobre quem vê o eu, automaticamente está vendo o Pai, porque o eu e o Pai são a mesma essência. Bom, espero que com isso, então, a gente nunca mais esqueça quem é o eu verdadeiro. Então, a lição importante para a gente finalizar a primeira parte do estudo. Você sabia que nessa encarnação aqui, do jeito que você está agora, você não consegue
chegar na consciência desse eu verdadeiro e profundo? Não consegue. Por mais que você queira, vamos meditar, vamos ficar lá 5, 20 anos meditando, né? Para ver se você acha alguma coisa dentro de você, ou servindo. A personalidade, ela não consegue acessar verdadeiramente essa individualidade, essa consciência do eu profundo, do eu verdadeiro. Por quê? Porque a carne e o sangue não pode herdar o reino. Você precisa de uma outra substância para enxergar ou acessar. O corpo-alma é uma substância que, embora transitória, por ela seja vitalícia, por assim dizer, já é o corpo que não morre, ele permite um vislumbre bem maior dessa individualidade. Mas ainda não é a individualidade total. Mas é bem maior do que o que você consegue ver com esse corpo. O mesmo se aplica ao corpo de desejos. O mesmo se aplica à mente. É muito maior e mais profunda a consciência, mas ainda não é total. Totalmente você só vai conseguir ter no espírito. O que acontece então no máximo? No máximo você pode ter o conhecimento a posteriori. Depois você pode falar, puxa, será que eu tive um... Mas você não vai saber direito. E nem por isso significa que você não está em contato com esse eu verdadeiro. Não é porque você não tem acesso a isso que você não está em contato com esse eu. Agora, nós temos dois perfis de pessoas em função disso aqui. Um muito complicado e um correto. Muito complicado é o que está acontecendo hoje, bastante. São as pessoas que colocam na sua imaginação, né, colocam a sua imaginação para funcionar. Por que está escrito sentem aqui? Quantas pessoas pagam para ter sensações espirituais? Você sabia? Usam droga, inclusive, para isso. Comercializam Não precisa pagar droga, não. Você nunca foi numa igreja evangélica e a pessoa começa a orar em línguas? Aí você fala, o que você... Ah, eu senti. Você sentiu? Se você sentiu, mas Deus você não sente Deus. Você tem uma experiência de... Não tem verbo, não tem substantivo, não tem linguagem para falar o que é experimentar Deus. Não sente. Se você sentiu com o seu corpo de desejo. Se você sentiu, você está no plano... Se você está no plano emocional, embora as vibrações sejam deleitosas, que delícia. O Espírito Santo se revelou para mim. Né? E muitas vezes com visão mediúnica, visão do mundo do desejo. Se vê no mundo, as cores. Né? Então essas pessoas percebem luzes mediunicamente, estão com sensações maravilhosas e, portanto, acreditam estar em contato com o eu profundo. E anunciam jubilosos esse equívoco, como se for a realidade. Quem experimenta Deus, não tem como falar. Não tem como falar, olha, eu experimentei Deus. Ah, é? Toma esse remedinho então aqui, que você deve estar muito louco. Não tem essa conversa. Então, por outro lado, você tem muitas pessoas, inclusive, que estão na Fraternidade Rosa Cruz. Não só, graças a Deus, não só, porque a gente é uma organização minúscula. Só que é no mundo inteiro, tá? Personalidades, pessoas encarnadas que nada sentem. Você já viu algum espírito? Já viu o éter químico do mundo físico? O que é isso? Eu li no conceito, mas não tenho a mínima ideia do que seja. Embora nada sentem, elas vivem no trabalho árduo de servir por amor, julgam não ter tido ou não têm nenhum contato. Nunca vi nada. Só estou aqui trabalhando porque falaram que eu tenho que trabalhar, eu estou aqui servindo. No entanto, vivem contatados e dirigidos diretamente pelo eu profundo, principalmente quando estão dormindo. E é esse eu profundo que inspira e orienta totalmente os seus serviços. E para você só está aqui sentindo nada, só trabalhando, servindo.
Por isso, quando alguém pergunta para mim, quando eu pergunto para uma pessoa assim, o que é Deus? A pessoa fala, não sei. Eu falo, esse está no caminho certo. O que é Deus? Não, Deus, na verdade, o segundo filósofo, o segundo não sei quem, segundo, você está viajando, você está doido. Você não entendeu ainda. Então, eu finalizei a primeira parte da conversa, que é o eu profundo. Nós vamos tomar um café agora e falaremos da união com Cristo e da união com o Pai. E aí a gente finaliza. Bom, então nós finalizamos sobre o que é o eu profundo. É importante lembrar que o que nós falamos aqui é só um vislumbre intelectual. Isso aqui é uma vivência que você tem que, por muitos e muitos tempos, se dedicar, né? Então agora vamos começar a falar da união com o Cristo. E aí eu vou retomar basicamente o capítulo 15, que foi falado há 2 meses atrás, porque o mês passado nós tivemos o debate, né? Então, e é importante recapitular o estado que o Cristo estava no deserto. O estado em que o Cristo estava no deserto, ele foi tentado depois de 40 dias e 40 noites no deserto, toda essa simbologia, o espírito da evolução aparece para ele e tenta ele 3 vezes. É justamente essa tentação que você vai necessariamente enfrentar quando você descobrir o seu eu profundo. Então, olha que interessante, as tentações que você tem hoje, tentações do tipo, ai, minha língua não cabe na boca, a pessoa vai na praia, volta com a língua bronzeada da praia, de tanto que fala. Esse é um tipo de tentação básica, né? Você, tenho tentação de gula, básica. Tenho muita ansiedade, básica. Tenho tentação de luxúria, não posso ver mulher, não posso ver homem. São tentações básicas, mas não dá para menosprezá-las, elas são importantes, porque é elas que treinam a nossa vontade. Mas nós estamos falando de uma tentação aqui que não é essa que você chega para o padre lá e se confessa, ou que você faz um exercício de retrospecção, aquela hora eu ofendi meu amigo, deixa eu me arrepender. Não, aqui é uma tentação de espírito, não é de corpo. A tentação do deserto é uma tentação de espírito, não é uma tentação de corpo. É diferente o grau. E você só vai sentir tentação de espírito quando você tiver despertado o seu eu profundo. Tá certo? E aí, a gente tem que lembrar da frase de Cristo, né? Eu sou a verdadeira videira. Quem permanece em mim, né? Permanece no Pai. E se você não der fruto, o que vai acontecer com você? Cortado e jogado fora. A galerinha da empatia hoje em dia, da inclusão, fica louco quando vê uma frase do Cristo assim, ó. Você vai ser cortado e jogado fora. Mas como? A pessoa não consegue entender que amor é cortar, às vezes, e jogar na fogueira. Não entende, porque está muito raso, né? A capacidade cognitiva hoje das formações estão muito baixas, muito rasa, né? Eu nem gosto de perder tempo argumentando. E quando você conseguir entrar em relação com esse eu verdadeiro é o próprio Paráclito, que o Cristo enviará como guia. Ele fala, eu partirei, mas enviarei para vocês o Paráclito. O Paráclito é o eu verdadeiro, quando ele se permanece fiel à videira. E ele então se manifesta sempre como uma pomba que desce. Nunca a serpente, sempre a pomba. Não que a serpente não seja necessária. Então, colocar as coisas em movimento. Basicamente, quando você descobre o eu sou verdadeiro, vocês viram lá, né, a estrela de Davi, ou o selo de Salomão? Ou seja, a personalidade está refletindo perfeitamente o eu sou verdadeiro. Quando isso acontece, você ganha o direito sagrado de colocar as coisas em movimento.
Até você alcançar o eu verdadeiro, as coisas colocam você em movimento. Você é escravo das coisas. O zodíaco determina o seu destino. Nesse estágio, você colabora com o zodíaco. Você passa a colocar as coisas em movimento. Quando isso acontecer, é quando você tiver sutilizado todos os seus corpos e já encontrou o eu verdadeiro. Os seus corpos, então, se casaram com o eu verdadeiro. O casamento místico é o ouro alquímico que os alquimistas falavam. O que eu fiz aqui? Estraguei, né? Pronto. Até aqui tudo bem? Como é que é colocar as coisas em movimentos? Isso é representado no seguinte ensinamento. Quando Cristo vence as tentações no deserto, o que acontece com ele? Os anjos se aproximaram dele e puseram-se a servir. As forças do alto, os anjos, as forças do alto se aproximaram e puseram-se a servir. Essa é a frase do vencedor. Aquele que vencer a tentação do espírito, e ele para chegar nesse grau já encontrou o eu interno, aqui ele está apto para se unir ao Cristo. Mas ele precisa vencer essa tentação, senão ele não se une ao Cristo. Por que isso ocorre? Por que é possível colocar as coisas em movimento? Porque existe uma lei. Existe uma lei. A lei é a seguinte. Sendo o que está no alto como o que está embaixo, tábua da esmeralda, a renúncia embaixo põe em movimento as forças de execução do alto. Do mesmo modo, a renúncia do que está no alto põe em movimento as forças que estão embaixo. Quando eu nego a existência do espírito, o que acontece comigo? Eu nego o alto. Eu coloco em movimento, então, as forças embaixo. Forças que estão embaixo elas não nos elevam, pelo contrário, elas nos densificam, nos cristalizam. Sempre que eu tenho uma atitude renunciando o alto, eu gero doença e morte. Sempre que eu considero que está no alto e, portanto, faço algum nível de sacrifício, ofício santo, pensando no alto, eu desconecto as forças de baixo e coloco em movimento o alto. Isso é uma lei. Uma lei. Os iniciados, eles colocam as coisas em movimento porque eles renunciam embaixo para que o alto... E é lógico. Se você entender isso daqui, você pode avançar bastante. Qual o sentido prático dessa lei? A prática é a própria recompensa espiritual. Um ato de justiça embaixo, que é a renúncia, coloca em movimento as forças que estão no alto. Quando você é justo embaixo, o que é justo? O que é justiça? Vênus em Libra. Saturno em Libra. Harmonia. Justiça é harmonia. Justiça não é fazer o outro cara pagar. Justiça é harmonia. Quando eu busco harmonia, busco alto. Eis o princípio da magia, ou milagre. Recompensa é o mesmo que a ocorrência de milagres. Quando ocorre justiça embaixo, o alto te salva. A questão, então, é saber desejar. Se eu desejar sem os votos sagrados, eu estou fazendo a minha imagem. Se eu desejar com os votos, eu estou fazendo a imagem de Deus. Então, como que eu faço isso?
Eu tenho que aprender a renunciar o meu desejo para colocar as forças do alto em movimento. Mas não pode faltar o ar, a luz e o calor dos votos. Ou seja, não é a renúncia do eu, mas é o eu com pobreza, obediência e castidade. Eu fiz uma analogia semana passada, eu vou retomar aqui para vocês. Qual é a diferença do ponto de vista espiritual de um indivíduo que tem paixões inferiores, luxúria, gula, sensualidade, vive só pelo prazer mundano, de uma pessoa que deseja muito ser santa? Do ponto de vista dessa lei aqui, tem alguma diferença? Quem estava aqui ou assistiu na internet não vale responder, mas se quiser pode... Se for responder, responda desenvolvendo o que entendeu. Vocês entenderam a pergunta? Qual é a diferença de uma pessoa tosca, pessoa do mundo aí, para uma pessoa que deseja ser santa? Se considerando essa lei aqui. Você acha que a pessoa que deseja ser santa, quando ela se torna vegetariana, quando ela faz os exercícios, quando ela acorda cedo, ela faz tudo direitinho, segue a cartilha, mas porque ela está desejando ser santa, ela está colocando em movimento as coisas do alto ou não? Então qual que é a diferença dessa pessoa que está só na vida solta? Não tem muita diferença. Então, no início do desenvolvimento espiritual, você segue a cartilha, você acorda cedo, você dorme cedo, você faz tudo direitinho, mas vai chegar um momento que você vai ver, que é a história que eu falei do vegano, o chato. O cara é vegano, tá com o corpo purinho. Só que, por que você é vegano? Porque eu desejo a virtude. Por que você deseja a virtude? Porque quem deseja a virtude é uma pessoa boa. Por que você deseja ser bom? Você vai chegar na arrogância e na vaidade. Se você chegar na arrogância e na vaidade, está movimentando a força de baixo, filho. Nesse sentido, uma pessoa tosca, pelo menos ela é honesta e sincera, e talvez esteja na sua frente. E você é purinho ali, segue a cartilha. Vida espiritual, cuidado. É na sacristia das igrejas que está o verdadeiro pecado. Na Sapucaí, o demônio é escancarado. Na sacristia o demônio vem de cordeiro, filho. Ele vem escondido. Aqui, o demônio vem de escondido. Aqui. Mas a Rosa Cruz, não adianta nada, filho. Então, observa as coisas. Agir com harmonia não é seguir a cartilha. Tem muita gente que não segue a cartilha e está mais avançado do que você. Afinal de contas, não é o que entra pela boca. Parará, parará, parará. Jesus Cristo fala isso o tempo inteiro. O que é desejar com os votos? É renunciar à opinião pessoal para receber a revelação da verdade. Putz, eu vou dar uma polemizada, não aguento, vai ser bom. Você já foi requisitada por alguém que você ama para fazer alguma coisa que feriria a sua moral? Seus princípios? Sim, né? Senão você não está acordado. Ou onde você mora? Mora onde? Onde você vive, então, né? Um filho seu pede alguma coisa, um marido, uma esposa, um amigo, mãe. Né? Eu já conheci estudante espiritualista que a mãe queria porque queria que o filho tomasse uma cerveja com ela de domingo, no almoço. E aí, toma ou não toma essa cerveja com a mãe? O que você faz quando... Não estou falando para você tomar, tá? Estou falando para você refletir. O que você faz para se harmonizar com as pessoas que estão à sua volta? Claro, sem ferir os seus princípios, mas ao mesmo tempo, às vezes o seu princípio se tornou uma opinião pessoal e na verdade ele está te distanciando das pessoas. Porque você pode usar o seguinte argumento: o ocultista caminha só, cada vez mais ele está sozinho, porque ninguém vai entender ele. Agora, você tem que tomar cuidado do que é esse caminhar só. Porque o Cristo encarnou na Terra para te salvar, ele não encarnou em Júpiter, de lá, ficou, vem, ele veio aqui, cara.
Então, assim, não estou falando para você beber ou fazer, eu estou falando para você, talvez você não saiba o que é amar. E você está dizendo que não está fazendo, entrando em relação com as pessoas, porque você está com uma opinião pessoal sobre o que é a verdade. Mas a verdade talvez não tenha nada a ver com a sua opinião sobre a verdade. Então, abra seu olho. Você tem que ser dinâmico. O que é... A prova é aquela lição do Max Heindel, que ele fala assim, o cara sabe, eu até usei isso no seminário, o cara sabe construir órgãos litúrgicos para uma igreja, só que aí não tinha ninguém para tocar o órgão, né? Mas aí quando aparece alguém que sabe tocar, ele fala, não, já que eu estou tocando, sai fora, eu vou... Então, quer dizer, um talento que é uma graça num determinado momento, num outro se torna um problema, porque ele tem que deixar uma pessoa mais talentosa que ele. Isso, na verdade, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a coisa é dinâmica. Você tem que ver na hora. Por isso que é viver a vida. Se você está sempre com a sua opinião antes, dizendo, você não está vivendo a vida. Por isso que o Lacan diz que você é aquilo que você não pensa. E você não é aquilo que você pensa. Você não é aquilo que você pensa. Se você pensa o que é verdade e se afina em relação à verdade, você não está sendo você. Quanto mais análise lacaniana você faz, é um tipo de psicanálise, Lacan foi um psicanalista, mais você desconhece a si mesmo. A gente acha que vai fazer análise para se conhecer mais, eu vou ter um conhecimento mais profundo de mim. Não! Você vai se desconhecer. É o que acontece com o probacionismo. O probacionismo, se você vai se olhar no espelho, o Oswaldo já deu esse exemplo aqui, você não vai se reconhecer no espelho. Você olha no espelho, quem é esse cara que está aí? Por quê? Porque a verdade, ela mostra para você o que ela é, não o que eu acho que ela é. Então você pode estar de pé junto, vivendo a partir de uma verdade que é sua. Você tem que renunciar a isso. Senão você está fazendo a sua imagem e semelhança. O que é a verdade? Por que Cristo ficou em silêncio? Para pensar. Renunciar o método ou o caminho do desenvolvimento pessoal para ser guiado pelo mestre. Renunciar à missão escolhida para ser encarregado de missão do alto. Se chegasse um irmão maior para você e falasse assim, ó, não quero mais que você faz retrospecção, não quero mais que você faz ritual, não quero mais que você faz nada que está na Rosa Cruz, você vai fazer outra coisa agora. Você faria isso? Não, mas o irmão maior vai falar para fazer retrospecção. Quem falou? Quem falou que ele vai falar? Ah, o Max Heindel. Max Heindel? O Max Heindel não está aqui. É você, filho. O eu está dentro de você. O problema é seu, não é do Max Heindel. E aí? Abraão, quando conseguiu o filho dele, o anjo falou, mata. Ele falou, tá bom, vou matar. E aí? Você ia matar? É certo matar uma criança? Por que ele foi matar então? Por que ele foi matar uma criança? Por quê? Renunciou. Renunciou, não tem opinião própria. A gente não sabe o que é isso. Não tem a mínima ideia do que é isso. Então, o que é permanecer na videira? É essa renúncia aí. O discípulo que supera as tentações do deserto está no mesmo estado de Cristo após a tentação do deserto, que é renunciar a tudo que está embaixo. Qual foi a renúncia? Transformar essa pedra em pão. Nem só de pão vive o homem. Renunciou o pão de baixo, ativou o alto. Sobe em cima dessa igreja. Você não é espiritualista? Sobe em cima dessa igreja e demande que os anjos salte daqui e ordene que os anjos venham e te carregue, porque está escrito que o Filho do Homem pode dominar, inclusive os anjos. Daí ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Renunciou embaixo e ativou em cima. Aí o espírito da evolução leva ele lá em cima de um monte e mostra toda a cidade. Fala assim, tá vendo isso aqui tudo?
Se você prestar culto a mim, eu te dou tudo isso daqui, você será o rei de tudo. E aí eu sempre esqueço a resposta de Cristo nessa hora. Eu não lembro. Vocês lembram o que ele fala? Só adorará seu Deus, só adorará Deus, seu Senhor, e parará, parará. De novo, ele renuncia todo o poder mundano, transitório, e acessa o alto. Quando ele consegue fazer isso, ele se torna o triunfador, que é o carro do tarô. Esse aqui é o indivíduo que encontrou o eu verdadeiro e superou as tentações do espírito. Por isso que ele é o triunfador, ó. Tá com uma coroa e tudo. Esse ser pode colocar as coisas em movimento. Se você tiver o arcano, as meditações dos 22 arcanos do tarô, leia o carro. O carro vai te falar o que é isso. Medite sobre o carro. E por que os anjos não se aproximaram dele durante a tentação? Se ele era o Cristo e podia colocar as coisas em movimento, por que os anjos não vieram ajudar antes? Sabe aquela hora que você reza para Deus e parece que não está adiantando? Sabe quando seu filho está doente, você não sabe o que você faz, você reza e ele só piora? Então, aí você não sabe o que faz. Então. Porque os anjos se movem verticalmente, né? Quando você está sendo tentado, você está sendo jogado para a verticalidade. Perdão, para a horizontalidade. Você é tentado aqui, ó, para vir para cá. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que renunciar aqui para vir para cá. Então, quando você está nesse estado aqui, você está fora da sintonia e você tem que estar sozinho. Esse é o mesmo estado que Cristo estava na cruz. Pai, por que me abandonaste? Está sozinho. É o Cristo, hein? Está sozinho. Por que me abandonaste? Porque quando a gente é tentado, tem a permissão do alto. Fala de novo para pegar. Porque quando nós sofremos a tentação, a permissão vem do alto, né? Tem a permissão que a gente tem que passar pela prova, né? Sempre, nada é por acaso, sempre tem uma lição, né? Quem quiser tudo isso que eu estou falando aqui, já no último vídeo eu esmiucei melhor. Qual é o efeito interior para o vencedor? Né? O efeito interior para o vencedor, para esse triunfador, que é o carro, é justamente ter os anjos a seu serviço. E exteriormente, o que acontece para quem venceu? Domínio dos 4 elementos, os milagres, bodas de Caná, cura do filho de um oficial, cura de um doente na piscina de Betesda, multiplicação dos pães, caminho sobre as águas, cura de um cego de nascença, ressurreição de Lázaro. Quem vence é capaz de operar os 7 milagres que restituem a dignidade espiritual do homem. Que é justamente o antídoto para os 7 dias da criação que sofreram queda no paraíso. Entenderam? Quando você supera a tentação, o Cristo só pôde fazer isso daqui tudo porque venceu a tentação. Teve uma pessoa no YouTube que escreveu, é muito justo o que ele escreveu quando ele ouviu isso aqui, isso é uma blasfêmia, porque o Cristo já poderia fazer. Quem tem que passar por isso aqui somos nós. Falei, pois é, o Cristo já é, só que ele se fez homem. Por ele se fazer de homem, ele teve que nos ensinar enquanto semelhante aos homens, né? Por isso que o ritual fala, e na condição de homem humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus os exaltou soberanamente. Parará. Isso daqui, claro que ele já sabia fazer, mas a questão não é isso que é amor, não é por ele, é por a gente. É por nós que foi feito, não é por ele. Já sabia, lógico que é blasfêmia falar que Cristo precisava fazer isso. É blasfêmia. Só que esse que é o conceito do próprio amor. Ele precisava fazer para mostrar que é possível fazer. Passar pela carne. Porque se fosse pensar em blasfêmia, por que ele encarnou então? Ele já é o Cristo. Não encarnou por nós. Por isso que ele é sem pecado.
Por isso que a Igreja Católica fala que é o ser sem pecado, porque ele não encarnou porque ele devia alguma coisa. Ele não veio ajustar nada dele, veio ajustar nós, os desajustados. Então, o efeito interior para o vencedor é ter os anjos e também despertar os 7 nomes. Você realiza 7 milagres arquetípicos e desperta a sua identidade, que também é setenária. Setenária é ano, né? De 7, sei lá como é que fala isso. Não importa. Eu sou a verdadeira videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Então, superar as tentações, 7 milagres que curam o mundo e as pessoas, 7 identidades divinas que você tem. Matemática qualitativa. 3 tentações vencidas, 7 resultados. Não é só 3 vencidas, 3 milagres. 1 vencido, 1 milagre. Isso é matemática quantitativa, que é matemática qualitativa. E o arco-íris é a própria exemplo setenário, embora implicitamente o arco-íris também fale desse estado que estamos, né, de ciclo, que a gente tem que superar. Vida e morte, dia e noite, inverno e verão. Agora, existe outro tipo de glória. É quando o vencedor glorificado age por conta própria. Que eu falei um pouquinho antes para vocês, quando eu estava mostrando as essências. Quando ele age em seu próprio nome, em vez de falar fiat voluntas tua, fiat voluntas mia, ou mea. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolhei. Se alguém viesse em nome próprio, vós o acolheríeis. Perdão. Aqui, de novo, vamos fazer a crítica que eu fiz também mês retrasado. Quantos movimentos espiritualistas agem em próprio nome? Quantos? Quantos ocultistas, esoteristas, hermetistas, cabalistas, gnósticos, magistas, martinistas, teosóficos, antroposóficos, rosacruzes, templários, maçônicos, sufistas e yogis agem em nome próprio? Quantos iniciados tem por aí que se dizem mestres e gurus agindo em nome próprio? E por que a gente segue esses gurus? Professores, gurus, mestres, mahatmas, líderes. Por que a gente segue esses caras? Vamos pegar um exemplo aqui. Vocês assistiram? Vocês lembram do Osho? Que morreu na década de 90? Viram o movimento? Que tem um documentário sobre o movimento dele no Netflix. Assiste. Vale a pena assistir para vocês entenderem. Por que tantas pessoas seguem esses tipos de pessoas? Por que estão cheios de busca por esses professores? Agora, esse pessoal adora seguir professor, mas o fato é que Cristo Jesus nunca deixou de se manifestar. Cristo Jesus nunca deixou de curar, ensinar, iluminar e inspirar. Aqui tem vários países que você tem exemplos da manifestação de Cristo. E ele diz, né? Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo com tudo isso, a gente prefere muitas vezes seguir um mestre e não o Cristo. Ou seja, nós temos uma tendência psicológica para eleger professores. Quem que são os professores? São os super-homens. Super-homens, iniciados. O cara é iniciado, imagina. O cara é iniciado, vamos seguir. Pô, o cara sabe alguma coisa. Quantas pessoas seguem mais Max Heinder do que o próprio Cristo? Embora a boca fala que segue o Cristo. Mas na prática, você vê uma fidelidade maior ao conceito. Maior é o Max Heinder. Ah, mas o conceito é a própria palavra de Cristo. Quem falou? Quem falou? Você pode falar isso?
não estou falando que não seja bom e não seja algo bom, mas você tem que tomar cuidado se você não está adorando o super-homem que era Max Heinder, o iniciado de 5º grau. Olha só, o iniciado de 5º grau é um cara casca grossa. Casca grossa. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque eu duvido que se o Max Heinder tivesse aqui encarnado, ele ia gostar desse papinho. Né? Por isso que desencarnou cedo também, né? Importante. Desencarnou cedo. Precoce a morte dele. Então, ao invés de adorarmos o filho do homem, o super-homem, a gente tem que buscar o filho do homem. Filho do homem. Então, o triunfador das provas é Senhor. Por que ele é Senhor? Porque ele está por si só. Essa é a verdadeira solidão. Não é porque as pessoas da sua família não... Claro, você vai melhorando seu círculo social, mas não pense porque as pessoas da sua família, outras pessoas que não comungam mais as suas ideais, isso significa então que você está iluminado. Tá, não. Aliás, tem muita gente que se nega a se socializar por puro orgulho. Puro orgulho. A gente vai ficando velho, se você não souber se socializar, você vai morrer sozinho. Isso é bem triste. Bem triste. Então cuida de quem pode cuidar de você depois. Interesse puro, pode pensar assim. Mas não é interesse puro. Isso é inteligência. Você nasce dependente e você vai morrer dependente. Isso é um dado. Não é uma questão de interesse, é uma questão de obviedade. Por isso você tem que cuidar dos mais velhos também. Você tem que cuidar dos mais velhos. Senão, porque daqui a pouco é você que está lá. Entendeu? Aí não, mas eu tenho a minha opinião de verdade. Meus filhos são tudo mundano. Vai morrer sozinho. Ou você seja muito rico, né, que aí alguém faz por você, aí beleza, se você for muito assim, não, você está lascado. Então, de pé em seu carro, ninguém está presente para aplaudi-lo. Não possui armas, apenas um cetro que conquistou sozinho. Mas essa solidão, como eu disse, não é essa de não se socializar. Eu posso muito bem me socializar com pessoas estando só. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Não comungo com nada que está aqui, mas eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Quer uma frase de solidão maior do que essa? É muito fácil ficar sozinho no quarto e achar que é espiritualizado. É muito fácil. Híbris em potencial, vamos lá. Perigo de megalomania mística. Esse aqui é legal. O divino passa a ser visto como si mesmo. A pessoa se torna cega para o que está em cima e embaixo. O eu sou verdadeiro é visto como o único ser do mundo. O eu profundo é próprio Deus. Então, se é Deus, o que eu falar está falado. É muito semelhante ao caminho de eugenia que o Hitler fez. Megalomania. Você vê o problema que dá? Todo mundo que passa por esse segundo nascimento, que é você descobrir o eu, segundo eu, você passa pela inflação de si mesmo. Já estou finalizando a conversa. Eu vou finalizar a união com Cristo lendo algumas frases aqui, que é melhor eu ler e comentar com vocês. E depois eu vou ler também o capítulo 17, onde Cristo fala da unificação com o Pai. E aí a gente abre para umas questões ou não e encerra. Então, como é que eu faço para superar a ilusão de que o eu sou profundo é a verdade, e esquecendo de me unir a Cristo e a Deus? Ora, a inflação, o que é a inflação? É o si mesmo que acha que é Deus. É o risco principal pelo qual passam todos aqueles que procuram a experiência da... Olha aqui, olha o paradoxo. Eu falei para vocês o tempo inteiro que nós temos que despertar o eu profundo. Quem está buscando, então, a profundeza vai necessariamente passar pela... Você está entendendo? Achei o eu verdadeiro, estou salvo. Não. Inflação. O que é a inflação, né? Quem busca a experiência da profundeza, quem busca a experiência do que é
oculto e que vive e age atrás da fachada dos fenômenos, aquilo que é bastidor. A inflação constitui, portanto, o principal perigo e a maior prova dos ocultistas, esoteristas, magos, gnósticos e dos místicos. Sabem-no há muito os mosteiros, quer dizer, os mosteiros já sabiam há muito tempo, e as ordens espirituais com sua experiência milenar no domínio da vida profunda. É por isso que a sua prática espiritual se baseia inteiramente na procura da humildade, por meios como a prática da obediência, o exame da consciência e a confissão e o auxílio mútuo. Então o pessoal vai lá nos mosteiros lá e fala, nossa, essa regra de São Bento aqui, Deus que me livre, quem que vive aqui, mimimi, você sabe o que é vida profunda? Então fica no seu mimimi aí e vai viver sua vida e não enche o saco, entendeu? Porque se você souber o que é vida profunda, você vai precisar, meu amigo, confessar o tempo inteiro, senão você vai inflar. E quer que eu te falo? Muitas pessoas que padecem hoje de um transtorno psiquiátrico conhecido como transtorno afetivo bipolar, em alguma vida passada chegaram perto disso daqui. Por isso que hoje elas são infladas, agressivas. Alguns de vocês já viram isso por perto. É bem agressivo. Sinto-me tão perto de Deus, tão inspirado por seu espírito, que em certo sentido sou Deus. Vejo o futuro, faço o plano do universo, salvo a humanidade. Sou total e completamente imortal. Sou até masculino e feminino ao mesmo tempo. O universo inteiro, animado e inanimado, manifestado e não manifestado. Passado, presente e futuro está em mim. Toda a natureza, toda a vida e todos os espíritos cooperam comigo e estão conectados a mim. Todas as coisas são possíveis. Em certo sentido, eu sou idêntico a todos os espíritos, desde Deus até sutil, até Satã. Em concílio, eu reconcilio o bem com o mal. Olha só, eu reconcilio o bem com o mal e crio a luz, as trevas, os mundos e o universo. Você imagina o que é esse poder? Aí o cara chega para você e fala assim, seja obediente, casto e pobre. Toma banho, rapaz, agora que vai começar a brincadeira, pô. É justamente o que você encontra em Ezequiel, só para fechar, né? Quem que estava nesse estado aqui, ó? Esse estado aqui, ó. Tinha um ser, não humano, mas arcangélico, que chegou nesse estado aqui. Em Ezequiel você lê o arcanjo Miguel falando, né? Tu eras um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Deus. Engalanavas-te com toda sorte de pedras preciosas. Você imagina o corpo dele, né? De pedras preciosas. Isso aqui, quem que é? Eram os corpos espirituais dele. Os brilhos que ele tinha. Rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina. Vai saber o que é isso, né? Jaspe, lazutita, turquesa, berilo, enfim. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que foste criado. Fiz de ti o querubim protetor de asas abertas. Estavas no monte santo de Deus e movias-te por entre as pedras. Isso é importante. As pedras de fogo é o progressismo. É quando você começa a negar o alto e começa a acreditar no que você pode fazer para progredir. Geram as utopias. O teu coração se exaltou com tua beleza. Olha só, o seu coração, você, onde você mora, exaltou com a tua própria beleza, vaidade das vaidades. Perverteste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Nossa, assim te atirarei por terra e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. Ora, quem que é o cara que aconteceu isso aqui? Lúcifer. Esse era Lúcifer e Ulisses, Lúcifer. É isso que aconteceu com ele. A falsa luz. A falsa luz. Então, todo mundo vai passar por isso. Que está seguindo o caminho de profundeza.
que fazer para conseguir superar esse mal? Ora, elabora e cala a boca. Ora, elabora. Por isso que os mosteiros sempre falam, ora, elabora, ora, elabora, ora, elabora, ora, elabora. Adoração e trabalho constituem o único remédio para curar a megalomania. Adorar o que está acima de nós e participar do esforço humano para escapar das ilusões de que somos e do que podemos. Canso de ver discursos lindos e práticas e realidades diferentes. Isso aqui é frase minha, tá? Muito bem. Até aqui eu falei sobre a união com Cristo. Eu vou ler esse evangelho aqui, não inteiro, mas algumas frases, e aí a gente finaliza. Talvez uma pergunta ou outra, se houver, e a gente finaliza. Por que eu vou ler aqui para falar sobre a união com Deus? Porque eu pensei bastante e cheguei na conclusão que qualquer coisa que eu falasse sobre a união com Deus seria uma bobagem. Eu achei melhor apenas ler algumas frases do próprio Cristo falando sobre isso, porque daí é o Cristo falando, né? Então, capítulo 17. Inicialmente ele vai fazer uma oração para ele, quando ele fala, Pai, normalmente está traduzido assim, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. O Pastorino traduz como, transubstancia teu filho, para que teu filho te transubstancie, ou seja, se unifique com Deus. Transforme a matéria igual ao alto e o alto como a matéria. Então ele faz uma oração para si. Depois ele faz uma oração para os apóstolos que estavam ali. Né, ó, quando eu estava com eles, guarda a sua essência e tal. E depois, no final, ele fala sobre todas as pessoas e toda a humanidade. Então, quando você for ler o capítulo 17, você vai entender isso. Ele está rezando para si, para os apóstolos e para todos. E aí, finalmente, ele começa a falar do Pai. Como me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. E sobre eles me santifico a mim mesmo, para que sejam também eles santificados verdadeiramente. Não somente por eles rogo, mas também pelos que por meio do logos deles forem fiéis a mim, que somos nós que viemos depois. Para que todos sejam um, como tu, Pai, em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. O que é ser um? Ser um é a religião do Pai. Agora, o que vem a ser isso? Vocês que vão ter que meditar. A substância que me deste eu dei a eles, para que sejam um com nós, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam completamente em um, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e o amastes. Como, olha só, corno, como amaste a mim. E eu lhes dei a conhecer tua essência, e darei a conhecer para que o amor que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Então, sempre aqui você vai cair na história do seja um, seja um, seja um, seja um, seja um. É o único vislumbre que nós temos sobre o que vem a ser a religião do Pai. Seja um, seja um, seja um. É mais que amar, ser um. É mais que amar. Bom, eu não tenho a mínima ideia do que seja mais que amar, porque nem amar eu sei. Então a gente vai 5 ou 10 minutos fazer, se houverem, né, comentários ou perguntas. Alguém quer falar alguma coisa? E alguém também pode responder, não precisa ser eu. Tá? Queria saber se haveria alguma forma de explicar. A Igreja Católica fala muito da comunhão dos santos.
Na Rosa Cruz a gente coloca o termo união fraternal, né? E onde é que estaria isso? No eu profundo ou na união com Cristo? Sendo que já a união com o Pai a gente ainda não vislumbra. Não, então, o que eu entendo é que a união com os santos é justamente que esses santos, eles conseguiram despertar o eu eterno e foram fiéis aos votos. Quando isso acontece, você está em uníssimo. Aí essa seria a união com os santos, ou a comunhão, né? Então, eu entendo que é esses dois estágios de saber quem você é e sacrifício de baixo para que o alto... Porque, teoricamente, para ser santo, você teve que fazer algum milagre, né? Para você fazer algum milagre, você colocou as coisas em movimento. Se você colocou as coisas em movimento, você superou a tentação. Você vê como a questão da santidade não é só um concílio, né, que se reúne e fala fulano é santo, Beltrano é santo. O santo teve que fazer um milagre. Para fazer um milagre, ele teve que estar num grau de eu interno. E não precisa ser pela via ocultista para fazer isso, pode ser pela via mística, que é a via que a pessoa nem sabe, só está fazendo. A gente aqui que fica pensando, né? Não sei, acho que é por aí, né?